Olá, o tema hoje é abnegação. Eu tentei puxar aqui no dicionário online, mas quando você faz isso para fazer a leitura, o vídeo simplesmente sai do ar. Então eu vou fazer com a cara e a coragem. Vou tentar falar com o coração, já que eu não disponho. Essa ferramenta aqui não é perfeita, então de modo que você tenta abrir o dicionário online aqui e fecha o vídeo, quer dizer, está sendo uma complicação para mim isso. De modo que o jeito que dá para fazer é tentar explicar do meu modo. Eu tentei ler agora a definição do dicionário para dar uma ilustração melhor, mas é um tema de fácil compreensão, acho que eu consigo dissecar eles para vocês. Abnegação tá ligado à lei do desapego. É você não ser abnegado. O abnegado, ele antes de mais nada, ele é um altruísta. Ele muitas vezes ele abre mão do direito dele, do prazer dele, ou de fazer algo que ele gosta para ajudar outrem. O mundo está recheado de pessoas assim. Jesus Cristo foi o maior exemplo, foi o homem mais abnegado, porque ele viveu muito mais em função dos outros do que dele próprio. Isso não significa dizer que a vida do altruísta é ruim, porque o egoísmo, seria o oposto disso, é um veneno nocivo de você tomar. Na contramão disso, o altruísmo é o que existe de mais doce, é aquele sabor que você mais gosta de experimentar. Vale a pena ser altruísta, vale a pena ajudar, vale a pena entender que numa família tem que haver uma coisa que se chama conjunto. O conjunto, como vocês sabem, é maior que o somatório das partes. E uma família ela tem que ser como uma equipe. Cada um dos seus membros tem que ser altruístas, porque mais cedo ou mais tarde é você que poderá estar precisando da ajuda de outrem. Portanto, faça por merecer. Seja altruísta na medida do possível. Ser altruísta não significa ser trouxa, otário, babaca, imbecil, débil mental. Uma maneira errônea de pensar. O altruísta, ele tenta fazer o melhor possível em prol da sociedade e prestem atenção, ele se beneficia muito desse modo de pensar, porque ao construir uma sociedade melhor, ele automaticamente vive num mundo melhor e automaticamente a vida dele passa a ser melhor. Então, ser altruísta é uma forma inteligente de viver a vida. O egoísta, ele colhe desavenças, muitas vezes ele é ignorado, ele é despercebido, é uma pessoa que muitas das pessoas preferem se afastar. Enfim, do ponto de vista racional, não é inteligente ser egoísta. É melhor ser altruísta. O altruísta, ele é um libertário. Ele não se prende a convenções. Ele procura fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que vai favorecer aos demais. Se ele vê que uma discussão está prestes a acontecer, ele procura fazer algo para que ela não aconteça. O altruísta, ele não é só aquele que não pratica o mal, é aquele cara que evita o bem, evita o mal, e é um cara que coloca uma barreira para que o mal não entre dentro da sua casa. Ele é uma espécie de escudo, ele cria dentro dele um escudo, de modo que ele entende que isso é um modo assim inteligente de ver a vida, de pensar. Seja sempre uma pessoa altruísta, você só tem a ganhar com isso. O egoísmo, que é o oposto disso, trouxe um retrocesso de séculos, ou talvez até de milênios, na história da humanidade. Quando você cria um filho, você procura dar a ele o melhor. Os pais,
são altruístas. Antes dele, os avós também foram altruístas, os bisavós, e assim sucessivamente. Ninguém se faz do nada. Tudo é resultado de um gesto de bondade. Às vezes uma palavra doce destrói uma discussão, uma briga que poderia causar uma tragédia. O altruísta, ele se coloca à frente disso. Ele é alguém assim para ser admirado, para ser visto, para ser copiado. Ele é assim a bússola. Ele é vamos dizer assim, o norte da bússola. É o lugar é a direção para a qual as pessoas devem olhar. E o ignorante, o egoísta, ele fica ali do outro lado e, na minha opinião, ele tem que ser esquecido, ele tem que ser ignorado, deixado de lado, porque ele vai viver durante muito tempo no poço da ignorância, até que ele entenda que ele tem uma missão nesse mundo e se junte ao altruísta. O altruísta, numa escala global, de 0 a 10, ele estaria ali já caminhando, já nos últimos degraus, né? Vamos mensurar assim. Vale a pena ser altruísta. Procure ajudar. O altruísta, ele abre mão de fazer muitas vezes o que ele gosta em detrimento de outrem. Ele pratica a lei do desapego. Até porque ele entende que não vai levar nada dessa vida. E de posse de tal conhecimento, ele procura viver a vida. Ele procura, o altruísta, ele leva da vida aquilo que ela tem de melhor. Ele não fica se apegando tanto com coisas materiais, porque amanhã essas mesmas coisas estarão na mão de outras pessoas, serão destruídas, dadas para outras pessoas, não importa. O importante é você ter o esclarecimento de que vale a pena ser assim. E que, aliás, é quase que uma obrigação ser altruísta. Os países mais altruístas foram os que mais prosperaram numa escala global de IDH. A Dinamarca é um exemplo de uma nação altruísta. Existem outras, como é o caso da Islândia, Finlândia, Suécia, Noruega, que coincidentemente estão entre os 10 melhores países em IDH. Canadá também, outro exemplo. E as nações africanas, onde existe muitas guerras, conflitos, infelizmente seguem na contramão disso. As pessoas, acho que naquele continente específico, precisam evoluir, porque a riqueza, ela existe em todos os continentes. O problema é a forma como ela é distribuída. Mas o tema é isso. O altruísmo, um vídeo aí de 9 minutos, tá bom? É o suficiente para a gente entender esse assunto. Procure ser assim. Você não tem nada a perder sendo assim, aliás, só tem a ganhar. O oposto disso, como eu já falei, é o egoísmo. Pratique a lei do desapego. Existem outras leis. Eu quero fazer um vídeo falando de todas elas, mas no momento não tenho material impresso. Mas me encarregarei de conseguir isso numa outra oportunidade. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos.